Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos estudando, tenho certeza de que estão. Aliás, não tenho dúvida quanto a isso. Pessoal, é o seguinte, ah, nós estamos voltando agora um pouquinho no capítulo de pilhas, ainda dentro do contexto da eletroquímica, unidade 12, capítulo 20 do material de vocês, para fazer uma abordagem um pouquinho mais detalhada e um pouquinho mais voltada ao material de vocês, contou que vocês precisam sobre o balanceamento por oxirredução, tá? Ele tem 4 ou 5 regras, 4 ou 5 passos para esse balanceamento acontecer, e normalmente não é muito tranquilo a gente aprender isso, ainda mais que vocês estão tendo que aprender pelo método do autodidata, né? Aprender basicamente sozinhos, eu estou direcionando o estudo de vocês com suporte por videoaulas, que não são minhas em princípio, né? E hoje eu resolvi gravar essa videoaula para vocês para trazer um pouquinho mais de esclarecimento, focado no material, tá certo? Então, vamos lá. Papel e caneta, material de vocês e vamos embora. Seguinte, gente, para fazer esse balanceamento, eu vou usar o mesmo exemplo que tem na apostila de vocês, tá? Esse exemplo ele trata da reação do bromo, substância bromo, com ácido hipocloroso, água, formando ácido brômico e ácido clorídrico, tá certo? Bom, a gente precisa fazer o que no balanceamento? Achar os numerinhos, que são os coeficientes estequiométricos, aqueles numerinhos que vão na frente da substância. Legal? Ou seja, achar basicamente a proporção com que cada material desse reage e quanto de produto vai formar como consequência. Beleza? Bom, vamos lá. Primeira regra, primeiro passo. A gente precisa fazer o que a gente já viu em sala de aula, que é calcular o NOx de cada elemento na equação. Ou seja, a gente precisa achar o número de oxidação de cada elemento químico que está nessa equação química. Ou seja, a gente precisa achar o NOx do bromo, do hidrogênio, do cloro, do oxigênio, do hidrogênio aqui, do oxigênio aqui. Aí, depois da seta de reação com os produtos, hidrogênio, bromo, oxigênio, hidrogênio e cloro. Tá? A gente já sabe fazer isso. Talvez vocês devam praticar se não estiver lembrando, mas você já sabe, certo? Vamos lá. O que nós temos? Aqui eu já estou dando para vocês toda essa parte, né? Achou o NOx de todo mundo usando aquela tabela de NOx fixos, certo? Que tem no final do capítulo de pilhas, ok? Tem essa tabela lá. E tem no caderno, é claro. Bom, achou o NOx de todo mundo? O segundo passo é identificar quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. Tá aí. O bromo, ele sofreu oxidação, uma vez que o NOx dele no início da reação foi de 0, para o final da reação, para um NOx de 5 mais ou mais 5, certo? De 0 para mais 5, houve uma oxidação. O NOx aumentou. Isso significa o quê? Que o bromo perdeu elétrons, certo? Oxidação significa perda de elétrons. Bom, olha só, em compensação, o cloro ele foi de um NOx de mais 1 para um NOx menos 1. Tá? Se o NOx diminuiu, significa o cloro ganhou elétrons. Tá certo? Então, lembrando, gente, uma reação de oxirredução nada mais é do que uma reação onde ocorre uma transferência de elétrons, de uma espécie que perde elétrons para outra que ganha elétrons. Beleza, gente? E os produtos da reação estão aqui, ok? Bom, segundo e terceiro passo, conforme o material de vocês, na verdade é um passo só. É simplesmente encontrar quantos elétrons se perderam no caminho, ou seja, o delta NOx. Esse delta NOx, na verdade, é o mesmo que você se fazer a pergunta: quantos elétrons foram transferidos? Ou seja, quantos elétrons saíram do bromo, quantos elétrons chegaram no cloro. Legal? Como precisa balancear essa equação, necessariamente esses valores não vão ser os mesmos. O mesmo número de elétrons que o bromo perde não vai ser o mesmo número de elétrons que o cloro ganha, tá? Indicando que a reação está desbalanceada. Por isso a gente precisa balancear, tá certo? Bom, uma vez
que o NOx do bromo ele foi de 0 para mais 5, isso significa o quê? Que o bromo perdeu 5 elétrons, tá certo? Por quê? O que é o elétron? É uma partícula de carga menos 1, certo? Se foi de 0 o NOx para mais 5, significa perdeu 5 elétrons, perdeu 5 cargas negativas. Ok? Ficou positivo. Tá bom? Beleza. Agora o cloro. Olha o delta NOx do cloro. O NOx dele foi de mais 1 para menos 1. Bom, vamos pensar. Mais 1, 0, menos 1. Então, ganhou 2 elétrons. Legal? Ó, percebe? Ó, 2 e 5. Aqui perdeu 5 elétrons, aqui ganhou 2 elétrons. Cadê os outros 3? Essa pergunta é que a gente vai procurar equilibrar quando a gente fizer o balanceamento. Ok? Como eu disse para vocês, esses valores não são iguais, indicando a reação precisa ser balanceada. Tá? Se fossem iguais, você nem precisaria mexer, a reação estaria balanceada. Tá? Mas, como a gente precisa aprender a fazer isso, vamos lidar com uma situação um pouco mais complicada. Legal? Bom, como que a gente faz agora? Legal, fizemos os passos 1, 2 e 3. O passo 4, ele implica em fazer o seguinte. Aliás, isso aqui ainda é o 2 e o 3, tá? Significa em trazer esse índice 5 do bromo para o cloro e o índice 2 do cloro para o bromo. Legal, professor? Eu não entendi absolutamente nada. Relaxa que você já vai entender. O que eu quero fazer com isso? Trazendo a equação maior aqui no canto esquerdo, o que a gente fez? Eu falei que eu vou pegar esse índice 2 e levar para o bromo, e pegar esse índice 5 do bromo e levar para o cloro. Tá? Então vai ficar assim. Pega esse valor 5 que corresponde ao bromo, só que ao invés de você colocar esse índice no bromo, aqui na reação, como um coeficiente, você vai colocar aonde está o cloro. Ah, mas não pode ser aqui no final? Não, não pode. Tem que ser no início da reação, no campo dos reagentes. Legal? Então você vai colocar aqui, ó, na frente, não pequenininho, na frente. Tá certo? Então, o que vai acontecer? Você pegou esse índice 5 do bromo e jogou no cloro. Agora você vai fazer o outro lado. Vai pegar esse índice 2 do cloro e jogar no bromo. O que você está fazendo? Você está invertendo, né? Olha lá. Pega esse índice 2 do cloro e joga no bromo. Olha lá. Só que é o seguinte. Tem que ter 2 bromos aqui? Tem. Só que aqui já tem 2. Então, que numerinho que você coloca aqui que mantém esse 2? 1. Certo? Porque 1 vezes 2 dá 2. Legal? Então, tem 5 cloros e 2 bromos. Fechou, gente? Se não entendeu, volta o vídeo e assiste novamente, tá bom? Não é tão difícil quanto parece, só no começo, tá bom? Uma hora que engrena, vai tranquilo. Beleza, professor, onde a gente vai agora? O que a gente faz depois de tudo isso? Bom, agora a gente vai para o passo 5, né? Basta continuar o balanceamento pelo método que vocês já conhecem. O que é? Tentativa e erro. Legal? Vamos por parte. Gente, existe uma ordem bem interessante. Primeiro, você começa fazendo balanceamento de metais e ametais. E por último, você faz o balanceamento de hidrogênio e oxigênio. Deixa esses aí por último, tá? É uma ordem sugerida e não uma obrigatoriedade, apenas para tornar mais fácil o balanceamento, gente. Sempre que o balanceamento for por método de tentativa e erro, gente, usem essa ordem, tá? Primeiro metal e ametal, por último hidrogênio e oxigênio. É uma regra bem tranquila, tá? Bem simples, fácil de lembrar. Beleza? Então tá bom, vamos seguir. Vamos começar com o bromo. Olha só, o bromo, a gente tem 2 bromos desse lado, certo? Quantos bromos tem que ter do outro lado? 2. Aí, você colocou o coeficiente ali. Beleza? Balanceou o bromo. 2 do lado esquerdo, 2 do lado direito. Matou o bromo. Beleza? Fechou aqui. Legal. Vamos pro cloro. Vamos pegar o cloro. Por que a gente está fazendo isso? O bromo é ametal, o cloro é ametal. Lembrando da regra, né? Primeiro metais, não tem nenhum metal nessa equação. Né? Vamos para ametais. Primeiro o bromo, agora nós vamos fazer o cloro. Legal?
Quantos cloros tem ao todo aqui? Esse 5 está multiplicando tudo aqui, né? Então vai ficar 5 cloros desse lado dos reagentes, tem que ter 5 cloros do lado dos produtos. Ou seja, o 5 ali. Legal? Beleza, 5 cloros desse lado, 5 cloros desse lado, matou o cloro. O que está faltando agora? Está faltando balancear hidrogênio e oxigênio, certo? Vamos lá. Só que olha só, nós temos hidrogênio aqui, nessa substância, nós temos hidrogênio aqui nessa substância e temos hidrogênio aqui nessa substância. Gente, olha só, tem hidrogênio nessa substância dos reagentes e nessas duas dos produtos. É difícil? Não. Pensa o seguinte, aqui já está balanceado, certo? Do lado dos produtos. Só está faltando esse coeficiente final dos reagentes. Então vamos olhar os produtos. Olha só, quantos hidrogênios tem aqui? 2 vezes H, são 2 hidrogênios. E aqui, 5 vezes H, bom, mais 5 hidrogênios. Certo? Então tem 7 hidrogênios desse lado. Tem que ter 7 no total desse. Só aqui já tem 5. Certo? Só aqui já tem 5. Quantos faltam aqui? 2. Olha só, tem um 2 aqui. Que número é aqui? Exatamente, o 1. Certo? Então vai ficar 7 hidrogênios desse lado, 7 hidrogênios desse lado. Se você contar o número de oxigênios, vai ser 5 oxigênios aqui, mais um oxigênio aqui, 6. Aqui, 2 vezes 3 oxigênios, 6 oxigênios. Está balanceado, tá? Por consequência. Legal, gente? Então, olha só. Toda a equação química, ela pode ser, digamos, pode ter seus coeficientes multiplicados por qualquer fator que você não perde a proporção, tá? Então, a gente pode muito bem fazer como na apostila de vocês, multiplicar todos esses coeficientes pelo fator 2. Vai mudar? Não, não vai. A reação vai permanecer a mesma. Posso deixar assim do jeito que está, sem multiplicar? Pode. Pode sim. Já terminou aí. Mas para ficar igual da apostila de vocês, se você multiplicar todos os coeficientes por 2, acontece isso daqui. Tá? O que era 1 fica 2, o que era 5 fica 10, o que era 1 fica 2, o que era 2 fica 4, o que era 5 fica 10. Ponto. Você não perdeu em nada. A reação permanece. Legal, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido pelo menos esse exemplo. E os próximos vídeos eu vou fazer resolução de exercícios, exatamente os exercícios que eu tinha pedido para vocês resolverem sozinhos, tá? Então eu vou fazer a correção com vocês, a resolução por videoaula, tá certo? Cada vídeo vai ser a resolução de uma questão, beleza? Então eu espero que até lá vocês pratiquem, assistam as videoaulas, tentem refazer os exercícios, anotar suas dúvidas, tá certo? E muito obrigado pela atenção de vocês, até os próximos vídeos e que a força esteja com vocês, galera. Valeu, abração, até mais.